Palavra e Viola. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Ó Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Ei, e não, tem modão e tem inão também. Seja muito bem-vindo ao Palavra e Viola, seus minutinhos de fé e esperança ao som da viola caipira. Eu sou o Vitor Quevedo e aqui na IPP-TV, há quase 5 anos, a gente está aqui louvando a Deus ao som da viola, trazendo essas mensagens maravilhosas em formato de hino caipira. Agora você ouve a voz de Deus para a sua vida por meio do pastor Arival Dias Casimiro. Vamos juntos com ele meditar nas promessas. Alô você, nós estamos aqui meditando nas promessas de Deus. Isso é um privilégio maravilhoso, é uma bênção maravilhosa que nós temos de ter as promessas de Deus na sua palavra, de termos um Deus que tem aliança conosco e nós pudermos orar essas promessas. E eu quero falar sobre Zacarias 9:12, o texto nos diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Você pode viver 5 minutos sem respirar. Você pode viver 40 dias sem comer e beber, mas você não pode ficar 1 minuto da sua vida sem ter esperança. Por isso que existe aquele ditado: a esperança é a última que morre. E a promessa de Deus, nesse versículo, é para o seu povo. É para aqueles que, nessa condição hoje, precisam de esperança. E, de início, ele dá uma ordem aqui. Ele diz: voltai à fortaleza. O verbo voltar aqui significa arrepender-se, né? Parar, girar e retornar para Deus. E é tão bonito porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então, o que Ele está ordenando aqui em primeiro lugar é: volte-se para mim, retorne-se para mim, tira os olhos dos problemas, das circunstâncias, das pessoas, das situações e olhe para mim, volta para mim. É a ordem dele. Segundo lugar, aqui existe uma identidade, um povo. Ele diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Significa que ele está falando para o seu povo. O povo de Deus, né? O povo escolhido de Deus, ele é um prisioneiro da esperança. Ele jamais poderá sair, né, dessa esfera, porque a nossa esperança não é um sentimento, não é uma expectativa, é o próprio Deus, né? Bendito é aquele cuja esperança é o Senhor. Então,
ele dá uma ordem específica para os prisioneiros, para os escravos da esperança, e ele faz uma promessa, uma recompensa. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes Deus dá, às vezes Deus tira, às vezes Deus preserva, mas o nosso Deus também é o Deus da restituição. Ele traz de volta a alegria perdida, ele traz de volta a esperança perdida, ele traz de volta aquilo que ele mesmo permitiu que nós perdêssemos. E a promessa aqui é que ele vai restituir em dobro. Lembra da história de Jó? Deus deu tudo, né, em dobro para ele, e ele, depois de 12 anos de sofrimento, né, e ele, movido pela esperança, ele recebeu essa promessa de Deus. Então, você que é crente, você que é cristão, você é um prisioneiro da esperança. Então volta para o Senhor e Ele vai restituir tudo na sua vida. Grande abraço. A Palavra Viola segue com o Eco Musical. Vamos ver os benefícios da música para a nossa vida? Hoje no Eco Musical a gente vai entender como a música ajuda o cérebro a preservar memórias por mais tempo. Estudos com idosos e pacientes diagnosticados com Alzheimer mostram que músicas conhecidas conseguem ativar áreas cerebrais relacionadas à memória e às emoções. Em muitos casos, pessoas que já não reconhecem familiares conseguem cantar letras aprendidas décadas antes. Cientistas explicam que a música cria conexões neurais muito profundas, especialmente quando associada a momentos marcantes da vida. Uma pesquisa mostrou que tocar instrumentos e cantar regularmente está associado à melhor preservação cognitiva durante o envelhecimento. Você vê que coisa legal? E eu tenho testemunhos interessantes disso. Outro dia eu estava, não vou mencionar nem a cidade, nem o nome, claro, porque seria muito indelicado. Mas eu me lembro de um senhorzinho que ele infelizmente passa por essa doença, o Alzheimer, mas durante o culto ele canta todos os hinos do inário. E assim, sem ver a letra, ele canta lembrando. Também conheço casos em que as pessoas se lembram dos versículos bíblicos. Olha só, como é interessante. Como o cristianismo é uma verdadeira identidade para a nossa vida. Como o Espírito Santo sela os seus filhos. Eles podem se esquecer de muitas coisas, mas da sua fé não se esquecem jamais. Agora tem uma dica de leitura da editora Ezion. Dá uma olhadinha. Você já se perguntou qual é, de fato, o papel da mulher na história da redenção? No livro Nem Silenciadas, Nem Iguais, Viviane Enes traz uma perspectiva bíblica sobre a identidade feminina à luz das Escrituras. Ela apresenta de forma clara e sensível como Deus valoriza, capacita e chama mulheres para uma vida de propósito, serviço e influência. Não como cópias dos homens, mas como participantes essenciais no plano divino. O livro desmonta ideias equivocadas, ilumina verdades bíblicas e ajuda mulheres e homens a compreenderem o impacto da criação, queda e redenção na vida cotidiana. Venha até a livraria Ezion, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou acesse o site www.editorezion.com.br e adquira já Nem Silenciadas, Nem Iguais, Ezion, a sua editora missionária. Quando Jesus estender a sua mão, quando Ele estender sua mão para mim, eu era pobre e perdido,
sem Deus, sem Jesus, quando Ele estender a sua mão para mim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estender a sua mão para mim. Quando Jesus estender a sua mão, quando Ele estender sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estender a sua mão para mim. Ei, musicão, Luiz de Carvalho nos emocionou e nos abençoou muito, né? Cantando esses hinos belíssimos. Bom, agora eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Vamos fazer aqui uma breve, mas importante devocional? A pesca maravilhosa, Lucas, capítulo de número 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Nós começamos esse programa cantando Tudo Entregarei. Eu acho que esse texto tem muito a ver com essa passagem também. Essa canção, melhor dizendo. Claro que ela é uma canção de confiança, ela é uma canção de entrega. E o que nós observamos aqui, a atitude final desse encontro com o Senhor Jesus, é uma entrega que compreende uma entrega total da vida. Este texto vem nos enfatizar o cuidado de Deus sobre nós, porque Jesus está olhando para nós nos tempos de tormenta, nos tempos da decepção, e não somente olhando para nós, Ele vem ao nosso encontro, toma para Ele o barco da nossa vida, nos dá um direcionamento, mesmo que seja improvável pescar na hora errada, do jeito errado, com as redes ainda não consertadas, com as forças do pescador ainda não recuperadas, mas Jesus diz: lance as redes novamente, vai lá para o profundo mar, que agora vai ter peixe. Ele é o Deus que criou esse lago de Genezaré, Ele é o Deus que criou todas as coisas, Ele sabe onde está a nossa provisão e em que tempo devemos lançar a nossa rede. Mas o final desse texto é mais bonito do que tudo isso. É um final de entrega, é um final em que nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo como aquele que vem ao nosso encontro, como aquele que entrega tudo aquilo que precisamos. E o que nós podemos oferecer a Deus em troca, claro que não é algo que seja
comparado ao valor imenso da vida de Jesus que foi derramada por nós. Mas o que nós devemos dar a Deus não é somente um dízimo, uma oferta, um tempo de qualidade durante a semana. Nós devemos entregar a nossa vida inteira ao Senhor Jesus. Que seja isso neste momento que você faça. Sonde o seu coração. Perceba se você tem dado o mínimo para Deus, se você tem dado apenas 10% da sua vida a Deus, se você não tem dado nada a Deus. E que neste momento você entregue a sua vida inteira aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. O Palavra e Viola segue com a Junta Missionária de Pinheiros, inaugurando um templo lá em Viana e Moura, estado do Pernambuco. O projeto 105 Brasil segue ampliando sua atuação no agreste pernambucano, com mais uma frente de crescimento do bairro Viana e Moura, em Garanhuns. A iniciativa reforça o avanço da obra missionária por meio de parcerias estratégicas e investimento na expansão de novas congregações. Hoje, diretamente do agreste meridional de Pernambuco, aqui no loteamento Viana e Moura, aqui dentro, da cidade de Garanhuns, a alegria da inauguração do templo dessa congregação é uma pré-inauguração, mas com uso imediato. A congregação saiu do seu pequeno espaço para esse grande templo com mais de 400 metros quadrados. Essa obra que foi construída em parceria da Junta Missionária de Pinheiros e a Igreja Central Presbiteriana de Garanhuns, Pernambuco. Um esforço mútuo para ver essa obra aqui pronta para uso imediato da congregação. Hoje um dia de festa, Igreja Mãe, Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns, também com a presença do Instituto Bíblico do Norte, o conjunto de sinos, aqui tocando, abrilhantando o culto dessa noite, irmanado com os irmãos aqui da congregação, com o pastor Daniel, pastor daqui da congregação, pastor Zé Hugo, pastor da igreja titular, e toda essa família presbiteriana aqui no agreste, mais um templo pelo projeto 105 Brasil. Com localização em uma das principais avenidas do bairro, o novo espaço foi planejado para atender o crescimento da comunidade local, oferecendo uma estrutura mais ampla e adequada para as atividades da igreja e o acolhimento dos moradores da região. Irmãos, pela graça do Senhor, estamos aqui reunidos para um momento especial na vida da nossa igreja, momento no qual nós estamos nos juntando para adorar o nosso Deus, celebrar o Senhor por mais um ano na história da nossa congregação e também por esse momento especial de estarmos fazendo o nosso primeiro culto aqui no templo. Então nós louvamos a Deus e agradecemos ao Senhor por essa dádiva. Sabemos que é presente do Senhor para a sua igreja. A Ele, pois, seja toda a honra, toda a glória. E nós agradecemos também aos parceiros, a Junta Missionária da Igreja de Pinheiros, que tem nos ajudado, tem nos apoiado nessa obra, e outras pessoas que têm contribuído para que nós possamos viver esse momento de celebração, de adoração e de glorificação ao nosso Deus. A construção do templo é resultado da cooperação entre igrejas e da mobilização missionária, evidenciando o compromisso conjunto com o fortalecimento da fé e a consolidação do trabalho já desenvolvido ao longo dos anos. Hoje é um dia muito importante para nós, pois nós estamos pré-inaugurando esse espaço novo. Esse templo está sendo construído junto com parcerias, oração, trabalho, muito suor, para a glória de Deus. Hoje a nossa congregação ela completa 5 anos de existência e nessa data nós estamos também inaugurando esse espaço que ainda está em construção, mas as atividades da nossa igreja já começam a ser realizadas aqui. E isso está sendo possível graças ao nosso Deus em primeiro lugar, a Igreja Central aqui em Garanhuns, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros em São Paulo e outras parcerias que têm se levantado ao longo dos dias para olhar para esse lugar com a perspectiva do crescimento do reino de Deus. E hoje então nós estamos aqui celebrando ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e cremos que Ele continuará fazendo. A iniciativa marca mais um passo no desenvolvimento do campo missionário em Garanhuns,
fortalecendo a presença da igreja na comunidade local. Foi incrível a gente chegar, porque foi muito rápido, tudo aconteceu muito rápido, e quando viu já estava praticamente pronto. A gente chegar aqui e ver a igreja cheia, todo mundo vindo aqui com o propósito de adorar o Senhor e a gente agradecer por tudo que Ele tem feito pela gente aqui. Então, foi lindo, foi maravilhoso. E ver o pessoal também indo embora agora, nesse momento de comunhão, é maravilhoso. Então, assim, é só sermos gratos mesmo a Deus pelo que Ele tem feito aqui na nossa congregação, na igreja, nas nossas vidas. Para nós é uma alegria a gente estar aqui reunidos nessa noite como Igreja do Senhor e celebrando a abertura do novo templo da Igreja Presbiteriana do Viana e Moura. Eu sou aluna do IBN e eu estou aqui nesse campo como obreira e tem sido uma alegria servir essa igreja que é tão unida, que ama tanto ao Senhor e quem tem servido com alegria. E meu coração se enche de gratidão. Nós estamos muito felizes com esse tempo e cheio de expectativa para poder encher esse tempo de crianças. Nosso próximo passo é começar o ministério infantil aqui. Então nosso coração se transborda, se enche de alegria e de gratidão por estarmos aqui como uma igreja e crescendo para a glória do Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O de cruz se erigir, dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Hey! JMP levando a mensagem da cruz para todo o nosso país. Assim a gente se despede de mais uma edição do Palavra e Viola, sendo muito grato a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Que alegria poder estar aqui mais uma vez e contar com a sua audiência. Convido você a curtir e compartilhar esse vídeo, apresentando ele também para outras pessoas. E também deixar a sua inscrição aqui no canal da IPP TV, conferindo muitos conteúdos abençoadores para a sua vida e ativando as notificações para os cultos ao vivo, viu? Somente pela graça, os cultos de domingo, as programações dos jovens aqui da igreja, sempre cultos muito abençoadores. Então, coisa boa para você tem aqui na IPP TV. Que Jesus te abençoe e te aguarde na próxima edição do Palavra e Viola. Até lá! Tchau, tchau. Palavra e Viola.